A paz do Senhor a todos nossos queridos, amados adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui o segundo trimestre de 2019, que é exatamente que temos como título aqui da lição, aqui da capa de revista do Juvenis, Eu, um líder, tá ok? Muito bem. E a lição de número 1 nós temos aqui como título, o que é um líder? Uma pergunta aqui, tá? E o textual nos diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 8, Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto o teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente e pôs-te como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Então nós podemos observar aqui, adolescentes, no tópico de número 1, Salomão, o grande desafio. Tópico número 2, Salomão, um maravilhoso sonho. E o tópico número 3, aprendendo a iniciar uma liderança com Salomão. E nós olhamos aqui sobre algumas características sobre o que é ser um líder bem-sucedido. O líder, ele é uma pessoa muito importante dentro de uma determinada religião, ou seja, qual ela for. Isto pela sua capacidade de gerir, orientar toda a equipe a sendo apta a resolver problemas, motivar o time e trabalhar junto com ele em prol do crescimento do reino de Deus e desenvolvimento da companhia. No final, o que é ser um líder? Existem pessoas que têm o dom de influenciar outras pessoas. E são características percebidas logo cedo, ainda na infância. Um bom líder é capaz de extrair o melhor de cada pessoa. É uma pessoa íntegra, entusiasmada e que sabe ao mesmo tempo demonstrar firmeza e motivar os colegas. Outras importantes qualidades de um líder são iniciativa, flexibilidade, responsabilidade, determinação, garra, dinamismo, zelo e serenidade. Um líder, ele precisa ter também a habilidade para saber qual o momento certo para seguir a razão e a emoção. As mudanças constantes e disposição para defender as suas convicções, tudo isso sem desprezar o ponto de vista de outras pessoas, até mesmo do contraditório. Além disso, o líder não pode ter medo de expor em público, deve ter iniciativa de ser um bom comunicador, possuir um forte senso de justiça, estar sempre pronto para poder ajudar e estar à disposição para poder ouvir o que os outros têm a dizer. E nós podemos observar aqui que ser um líder não é uma tarefa tão fácil, e sim como desenvolver todas as qualidades necessárias para assumir esta posição. O mais importante é tentar buscar o máximo possível das virtudes de um líder, procurando sempre ser uma pessoa melhor, ou seja, e confira algumas características e analisamos em todo o aspecto da vida de Salomão como líder. Mas antes de eu comentar sobre Salomão como líder, eu gostaria de falar a respeito do seu pai, que foi Davi, um líder exemplar. E Davi, ele foi um líder que realmente marcou a diferença em uma sociedade totalmente difícil da sua época. Mas, como nós podemos observar,
eu vejo aqui, queridos adolescentes, eu gostaria de comentar aqui com vocês aqui alguns aspectos do caráter de Davi. Primeiro, o seu coração, ele era de quê? De servo. Segundo, a humildade. E terceiro, sinceridade. Quarto, dependência de Deus. Quinto, coragem. Sexto, gratidão. E sétimo, arrependimento. Adolescentes, vamos ver aqui que Davi nunca se queixou. Quando eu vejo aqui o coração de servo, eu vejo que Davi nunca se queixou do laborioso e solitário pastoreio das ovelhas de seu pai. Ungido rei, ele não hesitou em voltar ao seu trabalho habitual. Ele servir ao pai, servia prazerosamente com o que sabia, mas gostava de fazer e de estar com as suas ovelhas ali cuidando. Davi tinha um coração de servo. Deus mesmo chamou de servo. Salmo 78 e verso 70. É imprescindível a todo cristão avaliar o modo como serve a Cristo, adolescentes. Como nós olhamos para Mateus capítulo 7, verso 21, você tem servido de todo o coração? É uma pergunta que eu faço para você, adolescente. Jesus é o maior exemplo de servo humilde e obediente, como está em João, no capítulo 4, verso 34, como também em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8. Muito bem. Aqui eu quero fechar aqui falando como Davi, como um coração de servo. Davi e a humildade, o segundo aspecto. Davi era um homem humilde e reconhecedor das suas limitações. Apesar de ser um soldado, nós podemos observar um comandante corajoso, rei exemplar, sempre atribuiu todas as suas vitórias, adolescente. Olha que interessante. Todas as suas vitórias ao Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Olhamos para Salmo de número 34, do verso 4 e 7. Quanto mais o homem se aproxima da bondade, santidade e grandeza do Altíssimo, mais consciente fica e se torna dos seus pecados, suas misérias, mazelas e misérias. Romanos 7, 24 e 25. Nós podemos observar aqui que Davi era um homem humilde. O terceiro aspecto, sinceridade. Sabendo que todas as coisas estão diante do Senhor. Salmo 139. Davi nunca quis ser uma pessoa diferente do que realmente era. Portava-se perante o Altíssimo com um coração sincero. Salmo 26 e verso 2. Nunca a sociedade em que se valoriza excessivamente o estereótipo, Deus não leva em conta que alguém diz de si mesmo, mas é o que verdadeiramente é. Para o salmista, sinceridade e integridade são indispensáveis aos que desejam desfrutar da íntima comunhão com o eterno Deus. Salmo de número 15, para meditação, adolescentes. Veja bem, o quarto aspecto, dependência de Deus. Davi dependia do Senhor em todos os momentos e circunstâncias da vida. O seu maior desejo era conhecer os caminhos de Deus. E para isso punha-se a sua direção em tudo que fazia. Jeová era o seu maior precioso tesouro. Salmo 16 e verso 2 em diante. E eu vejo aqui que Davi era dependente, ele dependia 100% de Deus. E isto aqui, adolescentes, eu estou falando aqui sobre uma parte introdutória, aqui, adolescentes, sobre o pai de Salomão. Como Salomão, ele poderia se tornar um líder espelhando em seu pai. E eu vejo aqui que o quinto aspecto aqui é coragem. A coragem de Davi era incontestável. Matou um leão e um urso, como está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 ao 35. Apresentou-se para enfrentar o gigante Golias, em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 32. Lutou bravemente contra os filisteus riscando a sua própria vida. É evidente, coragem, a sua coragem era evidente, firmeza e a sua autêntica fé
no único que é quem? Em Deus, adolescentes. Olhando para 1 Samuel capítulo 17, verso 37 ao verso 45. Muito bem. Davi era um homem de coragem. Veja bem, adolescentes. Sexto aspecto, gratidão. Davi não se cansava de exaltar ao Senhor pelos seus maravilhosos feitos. Os seus salmos estão repletos de gratidão e de louvor em todo, que é o Todo-Poderoso, que foi exatamente na lição anterior em que nós comentamos sobre os vários aspectos sobre os salmos, né? Não é verdade? Então, muito bem. Então, Davi era grato a Deus. E nós já estudamos isso aqui em algumas lições do trimestre passado. Muito bem. A sétima característica é arrependimento. Segundo toda a lei mosaica, Davi cometeu 2 pecados gravíssimos e imperdoáveis: adultério, assassinato premeditado. Então, adolescentes, eu posso observar aqui que Saul também transgrediu a lei do Senhor, e a virtude disso, perder até o trono. Mas realmente, o que torna diferente entre Davi e Saul? Qual é a diferença entre esses dois? Olha só, adolescente. Provavelmente a sua atitude em relação ao pecado. O pecado de Saul tentou justificar jogando para o povo, transferindo toda a sua responsabilidade para o povo, né? O povo, ou seja, o povo ia sofrer, né? Mas no caso de Davi, não. Davi se arrependeu profundamente, como está em 2 Samuel 12:13. O crente em Jesus que não reconhece os seus erros, que rejeita a disciplina do Senhor, poderá ter o mesmo destino de Saul. A palavra de Deus, ela é insensível. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Isso está em Provérbios capítulo 28 e verso 3. Então falei rápido aqui um fundo histórico de Davi, mas que é o pai de Salomão. E aqui nós vamos comentar aqui sobre Salomão, tá ok? Muito bem. Aqui no tópico 1 a 2, Salomão é um grande líder, um grande desafio. Por quê? Porque depois da morte de Davi, recaiu sobre os ombros de Salomão uma grande responsabilidade: substituir o bondoso rei de Israel. Substituir alguém que foi algo maravilhoso na história. Quem que era Davi, né? Olhando para todo aspecto, substituir Davi não é fácil. Salomão tinha esta responsabilidade. E qual era a responsabilidade? Ser um exemplo do seu pai. Ser um exemplo do seu pai, com certeza, é claro. O seu pai desenvolveu, o seu pai segurou a bandeira, não deixou a peteca cair, adolescentes. Então Salomão tinha que fazer o mesmo. Mas qual era o exemplo? Este é sem dúvida um dos principais segredos de um líder bem sucedido: ser um modelo a ser seguido. O exemplo vem desde as suas palavras e orientações, especialmente por meio de ações. Se a atitude do líder for inspiradora, né, a equipe seguirá o seu exemplo, desenvolverá o mesmo comportamento. Lembre-se, conquiste pelo exemplo e não pela imposição. Então, Salomão, ele seguiu o exemplo do seu pai. Por quê? Porque Salomão sabia que se ele seguisse o exemplo do seu pai Davi, seria bem sucedido. Se ele não seguisse, seria mal sucedido. E o novo rei precisava aprofundar o seu relacionamento com Deus. Embora o exemplo do seu pai fosse marcante, agora era necessário ele subir ao lugar de sacrifício, levar as suas ofertas e ter a sua própria experiência com o Altíssimo. Adolescentes, você tem o seu pai como referencial, como líder? Você tem espelhado em seu pai? Sabemos que todos nós somos falhos, mas não procura analisar somente a falha do seu pai e de sua mãe, mas analisa o ponto positivo, o ponto principal deles também.
Vê o que você pode extrair dele de bom. Salomão não poderia copiar só as mazelas do seu pai Davi, porque Davi também foi muito falho. Mas ele copiou tudo que é bom. Tudo que não presta, joga fora. Joga no lixo. Mas o que vem para edificação, guarda no bom depósito e compartilha com seus colegas. Tá ok? Muito bem. Salomão, um maravilhoso sonho. No tópico número 2 aqui, adolescente, a Bíblia, ela chama de sonho. Né? Primeiras Reis 3 e 15 em diante. Mas sem dúvida que não foi um sonho qualquer, sim como conheceu como várias pessoas nessa trajetória do plano de Deus. Está registrado nas Sagradas Escrituras. José, filho de Jacó, como está em Gênesis capítulo 37, verso 7 ao 9. O soldado midianita, em Juízes capítulo 7, do versículo 13. José, esposo de Maria, como está em Mateus no capítulo 1, verso 20, que está na nossa lição. Tal experiência era uma poderosa revelação de Deus. E nós encontramos várias pessoas como exemplos de líderes adolescentes. Né? Por exemplo, Davi era um líder maravilhoso. Elias, um profeta humilde, determinado. Esther, uma rainha altruísta. José, um líder piedoso e temente a Deus. José do Egito. José, um homem justo. Débora, uma mulher corajosa. Paulo, o missionário zeloso e autêntico. Pedro, um discípulo sincero e dinâmico. Sara, uma mulher submissa. Moisés, um líder eficaz. Abraão, o amigo de Deus. Então nós vemos aqui o caráter de Cristo sendo uma das qualidades exemplar e que sobressai todos os demais líderes. Se eu for falar sobre todos eles aqui, de cada pessoa dessa aqui, eu estou dizendo, nós vamos muito longe. Mas vou resumir aqui a nossa lição, dizendo que Salomão e o seu maravilhoso sonho. Salomão, ele precisava de quê? De um feedback, daquilo que ele colocou em prática recebido do seu pai. O que é de fato um feedback? Um bom líder, ele precisava valorizar a sua equipe e promover um autodesenvolvimento e constantemente utilizar a técnica do feedback, que é construtiva, avaliar o desempenho dos seus colaboradores. Elogie sempre que for preciso e na hora de chamar a atenção, não chama em público. Utiliza o feedback da maioria, mas estando cuidadosamente colocando os pontos que precisam ser melhorados. E o mais importante, seja profissional. Não leva a questão de família, de trabalho para o lado pessoal, em público. Chama em particular, né, quando você estiver um pouco nervoso ou nervosa e querer chamar a atenção a alguém pelo nome em público, você pode até chamar a atenção de uma equipe que está ali porque você não está apontando A nem B, mas não chama a atenção de ninguém em público, adolescente. Isso é falta de respeito, falta de educação e falta de sabedoria. Quando você for chamar a atenção de alguém, chama num lugar reservado, adolescente, mas não em público, porque quando você chama a atenção de alguém em público, você está colocando você como autoritarismo, e não é isso que Deus quer de nós, tá ok? Muito bem. O que é um feedback? Feedback é você dar uma resposta imediata, trazer a resposta imediata a uma pergunta. E às vezes você pode trazer uma resposta inadequada no momento errado, né? Então muito cuidado. Muito bem. Muito bem, aqui nós podemos observar aqui que no tópico número 3, aprendendo a iniciar uma liderança, quando eu posso observar aqui, transmitir confiança para uma equipe. Uma das principais pilares que compõe um líder de sucesso em relação à confiança que ele tem com o seu time, é fundamental confiar no trabalho dos seus liderados. Proporcionar liberdade e autonomia para que eles desenvolvam suas atividades com excelência. Essa confiança também se aplica no âmbito da moral e ética, adolescentes. A equipe precisa confiar em seu líder para se sentir confortável o suficiente para
para expressar e contribuir com novas ideias, sem receio de que não receberão os devidos créditos ou que serão limitados por modo de um líder ou perder o espaço. Vamos dizer assim, existe uma percepção errônea de alguns profissionais a respeito do competitividade no ambiente organizacional. Acredita que para conquistar um crescimento dentro de um determinado trabalho, precisa tornar-se medíocre e desonesta? Não. A verdade é que quanto mais talentos de alta performance a organização possui, mais potencializados serão os seus sucessos, e quanto mais os seus resultados se maximizam, maior são novas oportunidades internas, existe espaço para todos. Queridos adolescentes, nós vemos aqui que nós temos um grande desafio. Salomão, ele teve um grande desafio de sacrificar, de preparar o templo, de construir o templo. Salomão, ele foi um dos grandes homens mais sábios da história. E tudo isso porque teve uma base sólida, porque ele espelhou nas boas qualidades de seu pai como líder Davi. Fico aqui com esta aula tão resumida, tá ok? E espelha na vida, não somente a vida de Salomão, mas de todas as pessoas que vêm trazer uma boa edificação para a nossa vida. Salomão chegou na criança, chegou na fase de adolescente, juvenil, de jovem, adulta, mas ele ficou diante da presença de Deus. Adolescentes, a primeira característica importante para nós estar na presença de Deus é ter um bom comportamento como líder, é não afastar da promessa de Deus, né? Salomão teve um requisito importante porque ele estava diante de Deus em todo aspecto. Tanto isso, adolescentes, que quando nós olhamos aqui que um líder significa notório ao reino de Deus na terra. O governo que não promove o reino de Deus é tirania, assim como o Senhor levantou a Salomão para liderar o povo de Israel pelo um reinado de justiça. Ele também deseja capacitar você, adolescente, por intermédio de sua vida, tá? Do seu ministério, da sua própria pessoa, adolescente. Hoje você é adolescente, você pode considerar um pequeno líder, mas amanhã você pode ser um potencial nas mãos de Deus. Você poderá ser um líder de um grande conjunto, você poderá ser um líder de um grande setor, e você vai lembrar dessa palavra que eu estou dizendo aqui para você, tá ok? Então vamos, na próxima aula, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, tá, adolescentes? Que é o tema a liderança no Antigo Testamento, e vou comentar com vocês aqui sobre algumas pessoas, assim como já citei aqui no Antigo Testamento, que serviu de exemplo como liderança, tá ok? Deixa eu falar para vocês aqui, o adolescente que... Mas pode ter panelinha, Claudinho? Pode ter, pode fazer panelinha sim, porém a panelinha não pode ter tampa, tá ok? Sempre tem que agregar mais pessoas. Quando você cria uma panelinha e coloca tampa nela, não, aqui só está nós, só temos só um grupo. Adolescentes, não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que nós vamos ser um verdadeiro líder. O líder abraça todas as pessoas, todos os grupos de adolescentes, daqui, dali, coacular, tá ok? Então, se você quer ser um exemplo, um grande líder no futuro, abraça a causa por completa, tá ok? Manda um abraço para o meu pastor Armando e o segundo dele, que é cooperador Rodolfo, que é o líder da UNADECRE. A UNADECRE é a União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Cuiabá e região, e para todos os líderes do estado de Mato Grosso e a todos quantos estão longe também. Vai um abraço do seu amigo de hoje e sempre, Claudine Santos. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor. Um abraço.